E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal RN. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre a questão do pente fino, que está pautada em cima da Lei 13.846 de 2019. Eu sei que você já está pensando de fechar o vídeo por causa disso. Ah, eu já estou cansado de ouvir falar de pente fino. Gente, calma. Fique no vídeo até o final que você vai entender. Eu acho que foi a melhor entrevista que eu já li até hoje em referência ao pente fino do INSS. O presidente Leonardo Rolim do INSS, ele deu uma entrevista ao jornal Estadão, que está disponível no portal TR, que eu vou deixar na descrição do link para você acompanhar depois, gente. Só para você ter uma ideia, são informações esclarecedoras que não vai restar dúvida para ninguém, principalmente as pessoas que estão na mira do pente fino. Ele falou, por exemplo, nessa entrevista, ele falou sobre a questão do INSS tornar mais ágil, na questão de análise e concessão de benefício, mas também falou sobre, por exemplo, o pente fino no BPC. E bom ressaltar, gente, é bom, ressaltar aqui para você, meu amigo, para você, minha amiga, que em 2019 e 2020, literalmente, praticamente não teve pente fino. O que teve, de fato, foram apenas atualizações de informações dos beneficiários, ou seja, uma espécie de pente fino via administrativamente. Algumas pessoas, é óbvio, acabaram perdendo o benefício, mas 99% dos beneficiários não tiveram, o governo não mexeu no benefício deles. E aqui, gente, aqui o Leonardo Rolim nos traz uma informação importantíssima, o porquê que o governo faz, digamos assim, essa maldade, com os aposentados, porque eu diria que isso, no meu entender, é uma maldade, e é por isso que a gente, eu particularmente acredito muito na criação dessa bancada do idoso lá em Brasília, para que exatamente, eles ajam nesse sentido para tentar que os danos não sejam tão grandes como foi o pente fino na gestão do Michel Temer lá, que começou em 2016. Olha, gente, o INSS ele trabalha em 3 frentes para agilizar o atendimento, dos pedidos dos benefícios e cumprir prazos acertados com o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. No decorrer da matéria você já vai entender, gente? Olha, são elas. O aumento mínimo, o INSS tem meta, gente. O INSS quer aumentar para 40% os servidores na frente de trabalho das análises dos pedidos de metas individuais de produtividades e maior automatização dos processos com o aumento de velocidade dos sistemas de processamento de dados. O canal 135, que é o atendimento pelo telefone, motivo de grande reclamação pela demora durante a pandemia, será reforçado, ou seja, o governo vai aumentar a capacidade de atendimento do 135 e também, gente, vai aumentar a velocidade da internet nas agências do INSS, porque de repente o servidor está trabalhando ali tranquilamente, fazendo uma análise de pedido de benefício, porque sabemos que o sistema hoje está todo conectado, e aí o que acontece? Bem na hora de fazer o trabalho ali cai a internet, ou seja, o presidente do INSS já está buscando sanar, e com isso, com toda certeza, vai agilizar, a concessão de benefícios. Olha, gente, o que ele diz: temos um volume razoável de processos que já é concebido de maneira automatizada, sem passar por servidores, ou seja, o próprio robozinho do sistema do meu INSS, libera o benefício. Estamos ampliando para aumentar o número de situações que isso pode ocorrer. Isso evita os problemas de criar muitas exigências, antecipa o presidente do INSS, Leonardo Rolim, gente. Agora, eu quero trazer para vocês, a entrevista na íntegra e comentar, gente. Por isso
que eu peço a sua atenção. Por favor, gente, veja esse vídeo até o final e aí tire as suas próprias conclusões, porque geralmente, quando nossos canais aqui da internet nós trazemos notícia em referência ao pente fino, muita gente fala, não, eles estão comemorando porque o governo pretende cortar o nosso benefício, eles gostam disso. Gente, nós não gostamos disso. Nós ficamos entristecidos com essas situações. De tão entristecido que somos, que ficamos quanto a isso, tá aí o doutor Sandro, né, o professor Walter, entre outros grandes youtubers, se mobilizando para tentar defender os aposentados lá em Brasília, porque já não aguenta mais ver tanto desmando em cima dessa parcela tão vulnerável, tão fragilizada da população brasileira. Olha, gente, a primeira pergunta que foi feita ao presidente do INSS pelo Estadão: o que o INSS está fazendo para que o prazo de 45 dias para análise dos benefícios seja cumprido? Né? E olha a resposta do presidente. Fizemos um amplo acordo em relação aos prazos de análise de requerimentos e foi homologado pelo STF. Até o ministro que homologou isso aí, não sei se vocês lembram, foi o Alexandre de Moraes. Né? O INSS tinha um prazo legal de 45 dias, acima do qual começa a correr a correção monetária. Esses prazos, em muitos casos, não eram cumpridos e simplesmente se pagava uma correção monetária, mas o cidadão demorava a ter o benefício de fato ser concedido. Agora, colocamos um prazo mais realista. Se passar de 45 dias, continua tendo o direito à correção monetária. Porém, há um prazo que de fato o INSS tem que cumprir. Esse é um desafio importante. O INSS assumiu um compromisso perante a sociedade de que esse prazo é para valer. Isso criou uma obrigação do INSS de se mobilizar e ampliar a sua capacidade de análise. Aqui é bom a gente abrir um parênteses e falar um pouco sobre isso. O que foi, de fato, esse acordo entre a Justiça e o INSS? O INSS, meus amigos, por lei, pela Lei 8.213, ele tem que analisar, conceder ou negar um benefício em 45 dias. Só que esse prazo para o INSS, devido à pandemia, devido à falta de servidores, estava muito apertado, né? Aí teve um acordo entre o INSS e a Justiça. Por exemplo, o BPC. O BPC hoje, o INSS tem um prazo até de 90 dias para analisar, conceder, né, ou negar um pedido. Ou seja, ganhou mais tempo. E quem paga por isso? É óbvio que é os futuros beneficiários, mas só que o presidente deixou claro, passou de 45 dias, vai ter a correção monetária, que é aqueles atrasados que o INSS paga no momento, né, de conceder o benefício. Olha, daí o pessoal do Estadão pergunta, mas como o INSS vai cumprir esses prazos, digamos assim? Daí o presidente Leonardo Rolim respondeu, olha, com uma série de estratégias. Uma primeira é ter mais servidores na análise de requerimentos. Nós fizemos um conjunto de ações com os gerentes e superintendentes para criar metas e compromisso para análise. Colocamos como meta, no mínimo, 40% de servidores do INSS estarem em análise. Ou seja, de 100% do quadro de prestadores de serviço do INSS, 40 deles vão se dedicar único e exclusivamente para analisar pedidos de aposentadoria. Antes a meta de 2019 era 30%. Tem superintendência que está perto de 50%, mas não adianta ter mais pessoas nas análise, né? Essas pessoas têm que produzir mais e melhor. Ou seja, gente, o que ele quis dizer? Né? Que tem lugar, tem superintendência do INSS que hoje eles usam a metade do seu quadro de funcionário para fazer análise de benefício, mas na verdade não basta ter bastante pessoal, tem que ter produtividade, né? E aí, mais uma vez, o Estadão perguntou, mas de que forma vai se fazer isso? Olha, ele explicou, criamos um programa de capacitação e mentoria. Gente, a capacitação é a palavra certa, ou seja, o servidor do INSS ter conhecimento daquilo que está fazendo para não prejudicar, é óbvio, o segurado. E também a questão da mentoria. Cada servidor mais experiente, ou seja, aquele que está há mais tempo no INSS, que domina o sistema previdenciário, que tem conhecimento sobre aquilo, ele vai ter um grupo de 10 servidores
com menor produtividade que ele vai orientar, ou seja, tem um grupo de servidores ali que não entende bem as questões, né, de concessão, de revisão de benefício, aí vai ter uma pessoa expert, uma experiente que conhece a situação que vai estar orientando esse grupo. Ok, é positivo no meu entender, bastante viável também. Estamos chamando de projeto Anjo, ou seja, o presidente do INSS apelidou essa mentoria de projeto Anjo. Hoje, todas as atividades têm programas de gestão. Eu sei o que todos os servidores do INSS fizeram e eles têm uma meta mínima que eles têm que realizar por mês. Não só o pessoal de análise, mas também de atendimento. É por tarefa. Cada tarefa tem pontuação. Se ela é maior, é mais complexa, vale mais ponto. A pontuação é definida a partir de um processo técnico. Faz um mapeamento do processo e dá uma pontuação. Isso vai aumentar a produtividade. Possivelmente, né, gente, se aumentar a produtividade, com toda certeza o INSS deve dar algum bônus para esses servidores. Mas só que daí, né, o Estadão deu uma cutucada no presidente, no Leonardo Rolim. Mas há reclamação sobre o sistema também, né? Porque, gente, o que mais tem é reclamação de pessoas em cima do INSS. Olha o que ele diz. Temos que ter estabilidade no sistema. Se o sistema cai muito, e de fato cai, né? Ele mesmo concordou que o sistema do INSS cai demais. Eu tenho que abonar, né, menos o servidor. O servidor tem que produzir, por exemplo, 90 pontos, vai produzir 85. Por quê, né, gente? Porque o servidor fica caindo todo o tempo. Estamos trabalhando com a DataPrev para melhorar o sistema e ter menos estabilidade, aumentando a velocidade dos nossos links da internet. A DataPrev já dobrou a velocidade, mas ainda está baixa. Vamos fazer uma licitação que deve sair ainda nesse mês e vamos multiplicar por 4 vezes a velocidade que temos hoje, que já é o dobro que tínhamos no passado, ou seja, fazer com que, gente, o sistema, né, não fique caindo todo o tempo. Porque às vezes o servidor acaba entrando lá, está fazendo uma tarefa, pam, cai o sistema porque a internet é estável. Então, o presidente do INSS vai garantir com que as agências pelo país afora tenham até 4 vezes mais velocidade na internet, que é justamente para evitar essas quedas da internet e também servidores mais robustos, né, para que o cidadão, a hora que acessar esses portais, não fique caindo, ou muitas vezes a gente tenta entrar no sistema do INSS e nem consegue, né? O que mais pode ser feito para melhorar o atendimento? Olha o que ele responde. Vamos também aumentar a automatização dos processos. Temos um volume razoável de processos que já é concebido de forma automatizada. Né? Não precisa de servidor para analisar o pedido de aposentadoria. Isso aqui, gente, acabou respondendo até mesmo uma pergunta minha. Eu achava que mesmo que os benefícios que eram concebidos de maneira virtual, passava antes por um servidor. E aqui o presidente ele foi enfático e disse, né, que já há um volume razoável de processos de aposentadoria que é concedido de maneira automatizada, ou seja, não passa por mão de ser humano, né? Só que isso, né, gente, acaba agilizando a concessão, mas por outro lado pode ocorrer erros também, né? Ele continuou, estamos ampliando para aumentar o número de situações que isso possa ocorrer, ou seja, fazer com que mais benefícios sejam concedidos de maneira automatizada pelo próprio robozinho do INSS. Isso evita os problemas de criar muitas exigências. Hoje, acontece com frequência do segurado fazer um requerimento e o servidor analisar e ver que faltou apresentar uma série de documentos. Aí abre exigência, apresentar os documentos e volta para o servidor. E aí ele analisa para conceder o benefício. Perde-se muito tempo nessa história. Estamos trabalhando para o requerimento ser qualificado e já ir para análise com tudo. Não ter que ficar nesse ping-pong. A automatização vai ajudar muito a acelerar os requerimentos. Ou seja, né, gente, é muitas exigências que o INSS tem, né? Daí acaba dificultando até mesmo para o sistema automatizado analisar os pedidos de aposentadoria. Gente, desculpe se o vídeo está longo, mas ele é de suma importância, né? De suma importância para você entender os meandros, como está a situação do INSS hoje e a promessa, né, que o Leonardo Rolim
está dizendo aqui na matéria que vai tentar melhorar, só que o problema é que também ele falou de pente fino, por isso fique aqui. Daí o Estadão perguntou, e como resolver os problemas de atendimento nas agências? Olha, aquele que precisar de algum atendimento do INSS não conseguiu resolver pela central telefônica 135 e nem pelo aplicativo, ele vai na agência sem agendar. Lá ele vai ser atendido no autoatendimento orientado. Vai ter uma pessoa do INSS que vai orientá-lo, dos nossos totens, né? Com agências acessíveis e orientação mais clara. Vamos ampliar também o 135. Está para sair uma licitação para uma quarta central para resolver um problema identificado na pandemia, que é a demora de atendimento. Inclusive, teve pessoas que relatou no nosso canal que chegou a ficar esperando meia hora na central 135 para tirar informação. Ou seja, vão colocar mais uma central, né? Vai ter 4 central do 135, ou seja, acredita-se que isso possa fazer com que a pessoa que ligar para o 135 seja atendido muito mais rapidamente. Eu sei que se você um dia já ligou para o INSS e não entende de temas previdenciários, você tem uma verdadeira aula. Eles falam praticamente de todos os tipos de benefício antes de transferir a ligação para uma pessoa, para um humano atender a ligação. Daí o Estadão questionou, e a reforma da Previdência já começou a surtir efeito? Já deu a economia almejada e esperada pelo governo? Olha, em 2020, continuou presente o INSS. Tivemos um resultado bem positivo do ponto de vista orçamentário. Tivemos uma execução de 8,5 bilhões abaixo que estava no orçamento. E o orçamento já teve uma revisão em dezembro de 2019 e reduzimos em 3,5 bilhões a estimativa do impacto da reforma nas despesas. Ou seja, segundo ele, de fato, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, que foi promulgada em 2019, já surtiu efeito. E daí o jornal perguntou, mas por que o impacto foi maior? Olha daí o que ele diz, gente. É aqui que vai chegar o ponto primordial do vídeo, que você, meu amigo, você, minha amiga, tem que prestar atenção. Nós aprovamos 3 medidas muito importantes. Não foi só a reforma da Previdência. Grande parte dessa economia que o INSS teve se deve graças à Lei 13.846 de 2019. O que é, gente, essa Lei 13.846 que ajudou o INSS a economizar? É a Lei do Pente Fino, é a MP 871, né? Que foi uma das primeiras atitudes que o presidente Jair Bolsonaro fez quando entrou, que foi editar a medida provisória 871. Com essa medida de combate à fraude, não ataca só a fraude ataca também normas que induziam a fraude e o uso inadequado da Previdência. E tem uma terceira medida que foi a lei que regulamentou a redução da competência da Justiça Estadual para julgar temas previdenciários. Essa medida também tem um impacto importante porque a Justiça Federal é bem mais ágil do que a estadual. Quanto mais tempo demora, o julgamento mais juros se paga, Também, na verdade, tirou a prerrogativa da Justiça Estadual a analisar pedidos de aposentadoria, naturalmente jogou tudo para a Justiça Federal. E as despesas do BPC também tiveram economia? Olha aqui, gente. E a despesa do BPC também tiveram economia? Aí o Leonardo Rolim respondeu. Nós não mudamos regras do BPC. O benefício pago a idosos e pessoas com deficiências mais carentes era de se esperar que não tivesse uma evolução. O que estava previsto para ter impacto em 2020 era o programa de revisão dos benefícios por incapacidade, tanto do regime geral quanto do BPC. O que ele está falando aqui, gente? O pente fino era para ter ocorrido em 2020, tanto nas aposentadorias por incapacidade quanto do BPC. Mas ele continuou, não foi possível, não foi feito por conta da pandemia. Em 2021 deve ser feito e gerar uma economia grande, tanto no BPC quanto no regime geral da Previdência Social. Ou seja, o presidente do INSS falou claramente, não usou meias palavras,
que em 2021 terá o pente fino no BPC e nas aposentadorias por incapacidade. No regime geral, foi feita uma revisão entre 2017 e 2018, né? Ele está se referindo ao que foi feito lá no mandato do ex-presidente Michel Temer, mas focou-se basicamente no auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Porém, gente, do auxílio-doença, a revisão ficou ainda faltando uma parcela considerável. Ele disse que em torno de 180 mil auxílio-doença há mais de 6 meses sem revisão, sem nenhuma perícia. E temos um número grande de aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos sem revisão. Já temos um volume razoável. Ou seja, ele quis dizer que o pente fino do Michel Temer não deu conta de avaliar todos as aposentadoria por invalidez na época e que só no auxílio-doença ficou mais de 180 mil benefícios que não foi avaliado, que o governo pretende avaliar agora. Gente, aqui que é importante, o que eu quero dizer para vocês. Quanto pode economizar, né? Aí ele disse assim, é difícil dizer o número. No BPC só foi feita essa revisão uma única vez, em 2009, pela lei. Deveria ser feita a cada 2 anos. Agora, aqui ele conta quem é que obriga o INSS ficar fazendo, quem é que obriga o governo a ficar fazendo esses pente fino, essas revisões do INSS, gente? O TCU. Exatamente. O mesmo TCU, que é o Tribunal de Contas, que teoricamente, eles fazem isso porque eles querem zelar pelo dinheiro público, quer que o dinheiro chegue realmente nas mãos de quem precisa. Vocês lembram Daniel Dantas, do TCU, aquela vez que pegou e bloqueou a lei que ampliava o BPC? Pois é, gente. Aqui o presidente do INSS, ele foi claro, ele foi enfático. Essas revisões acontece porque o TCU fica no pé, gente, fica pressionando. Ou seja, o governo, de fato, não tem muita vontade de fazer esses pente finos, porque sabe, que quanto mais pessoa ele tira do INSS, mais as economias regionais perdem dinheiro. Mas o TCU está ali, faça o pente fino, tem que ver benefício com fraude, tem que fazer perícia médica, porque a lei diz que a cada 2 anos a aposentadoria por invalidez tem que passar por perícia médica, a lei também diz que os beneficiários do BPC a cada 2 anos tem que passar por perícia médica, o auxílio doença a cada 6 meses também é obrigatório passar por revisão médica, e aí eles ficam pressionando. Daí o jornal perguntou, mas e o pente fino nos benefícios por incapacidade? Daí o Leonardo Rolim respondeu, o impacto vai depender de quando vamos iniciar e qual vai ser a velocidade. Vai depender da pandemia. Eu tenho os parâmetros, uma expectativa de quanto % vamos cancelar. Ou seja, eles lá internamente eles já imaginam quantos benefícios vai ser cancelado. Provavelmente, gente, o governo já tem mapeado os benefícios, ou os beneficiários que serão convocados, E o jornal Estadão pergunta, com o impacto da pandemia, não haverá o discurso de que não é hora de fazer a revisão? Gente, que discurso? É a maior. Como que você vai expor esses beneficiários ao risco de se contaminar a pandemia? Eu mesmo sou uma pessoa que sou totalmente fazer o pente fino nesse momento em tempo de pandemia. Olha o que o presidente do INSS fala. Por isso, quando acabar a pandemia, vai ter que ser feito isso. Isso é previsão legal. A lei diz, gente, não sou eu que estou falando, é o presidente do INSS que está dizendo. A lei diz que a cada 2 anos tem que ser feita a revisão para aposentadoria por invalidez e BPC. E a lei diz que se exceder 6 meses no auxílio doença, tem que ter uma perícia. Por isso, o Tribunal de Contas da União, TCU, está no nosso pé. Mais uma vez, ele acusa o TCU de fazer com que o governo priorize essa história de pente fino. Vai começar a vacinação e dentro de alguns meses vamos começar a revisão. Ou seja, a vacinação vai ser bom porque vai livrar a população brasileira da pandemia, mas vai jogar o aposentado nesse pente fino. Não sei quando vai começar, Ele acredita que em alguns meses, mas ele não tem uma data específica de quando o pente fino começa a funcionar normalmente. Mas esse ano não tenho dúvidas que vamos começar. Ou seja, ele não sabe o dia
Ele não sabe a hora H, mas uma coisa ele tem certeza, que esse ano de 2020 vai começar o pente fino. Vale a pena ressaltar, gente, que a Lei 13.846, ela previa que o pente fino ia se encerrar em 31 de dezembro de 2020, mas só que poderia ser prorrogado. E o Ministério da Economia e o INSS, em uma portaria conjunta, né, prorrogou até 31 de dezembro de 2022, ou seja, os aposentados e os pensionistas do INSS e os beneficiários do BPC têm mais 2 anos para passar essa agonia. E aqui, gente, aqui o Leonardo, né, do Rolim, ele traz à tona um novo benefício, também vai passar pelo pente fino do INSS, né? Porque o jornal perguntou, e haverá outro tipo de revisão? Sim, uma que nunca foi feita, que é do auxílio acidente. Ou seja, meu amigo, ou seja, minha amiga, você que recebe o auxílio acidente, fique sabendo que o Leonardo Rolim, presidente do INSS em atividade, falou que esse benefício passará pelo pente fino. Vamos fazer. São em torno de 300 mil pessoas que estão há mais de 2 anos. São aquelas pessoas que recebem um benefício de metade do valor que receberiam se aposentasse por invalidez. Aquela pessoa que teve uma sequela, mas não ficou incapacitada para o trabalho, ela pode acumular o benefício com o trabalho. Gente, eu mesmo conheço pessoas, né, que cortou um dedo, não estou falando do Lula, gente, de outras pessoas, né, eu conheço mesmo, de verdade. A pessoa recebe eu não sei se é um meio salário do INSS, eu nunca perguntei valores, né, mas pode trabalhar normal, pode contribuir com o INSS, mesma coisa, tranquilo. Mas então, né, você que recebe o auxílio acidente, lembre que você também está na mira do pente fino agora em 2021. Daí ó, o jornal pediu para ele dar um exemplo, né? Daí ele disse assim, embora o nome seja acidente, não necessariamente é acidente. Pode ser uma doença, uma pessoa que fazia um trabalho braçal e teve uma hérnia de disco e não pôde mais fazer aquele trabalho. Ficou com uma limitação. Uma pessoa que perdeu alguns dedos e teve uma redução da capacidade laboral dela, né? Ou seja, ela ficou incapacitada parcialmente, aí o governo deu, né, o auxílio acidente. Como as despesas de 2020 foram menores, o projeto de lei orçamentária de 2021 também está defasado, né? Aí já entra na questão do orçamento, a questão de judicialização, que já não é de suma importância para você, né, que está acompanhando o canal. Então, gente, me desculpe, o vídeo foi longo. Eu acho que até hoje eu nunca fiz um vídeo aqui no canal desse tamanho, mas é que o tema exigia isso. E eu agradeço do fundo do coração, né? Você que ficou até o finalzinho, gente, eu acho que foi muito esclarecedor. Eu vou ser sincero com você, eu até hoje que cubro temas relativos ao INSS, eu nunca tinha lido uma entrevista tão esclarecedora em referência ao pente fino, né? Espero que isso também tenha, digamos assim, esclarecido as suas dúvidas. E também, gente, eu vou deixar na descrição. Peço, gente, é importante que você clique no link na descrição para você ler calmamente essa notícia, para você entender ponto a ponto essa questão do pente fino. Como vocês viram, o presidente do INSS não sabe o dia que vai começar. Mas uma coisa ele tem certeza, que será ainda nesse ano de 2021, possivelmente após a vacinação das pessoas idosas e pessoas com deficiência. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.